Mídia está no ar. Na edição de hoje nós vamos lançar uma pergunta. Você sabe qual é a melhor maneira de virar notícia? No programa de hoje vamos conversar com Rita Tristão. Jornalista há 27 anos, 11 deles dedicada à assessoria de imprensa, ela acabou de lançar uma cartilha curiosa ensinando como lidar com a mídia. A cartilha foi dividida em 5 partes que falam desde a preparação para a entrevista até como ganhar a confiança do jornalista. Rita, por que criar essa cartilha? Como você disse, são 27 anos de jornalismo e 11 de assessoria de imprensa, tentando fazer essa ponte, essa interface entre a fonte e a mídia. E nesse tempo todo nós fomos identificando alguns problemas, algumas questões que eram comuns aos dois lados. E o nosso interesse era que a nossa fonte, quer dizer, o nosso cliente, enquanto assessoria de imprensa, ocupasse o melhor espaço, tornasse realmente fonte, fosse um formador de opinião, tivesse credibilidade. E isso passou também por um trabalho de aculturamento da própria área, do próprio setor, tanto do ponto de vista do entrevistado quanto do jornalista. Diante das dificuldades que a gente ia encontrando, que as coisas iam acontecendo, nós passamos a dar treinamento para os nossos clientes. Mas esses treinamentos, eles eram às vezes longos e nunca o cliente tinha tempo. Nós começávamos o treinamento, 15, 20 minutos depois ele dizia assim, agora não dá mais não para, que daqui a pouco a gente recomeça amanhã, e esse negócio começou a não dar certo. Às vezes era uma empresa que tinha várias filiais, então era importante que que os gerentes das filiais tivessem um conhecimento do que era a mídia, porque nem sempre o gerente podia atender a imprensa, o jornalista que aparecia inesperadamente. Como é que ele ia se comportar? Como ele ia se posicionar? Como ele ia responder? Não podia ser de qualquer jeito, de modo que interferisse na imagem, na marca da empresa a qual ele estava ligado. Então, nós dávamos o treinamento, só que era uma coisa que não estava dando certo, porque a gente não conseguia reunir os gerentes todos, porque o horário de um não coincidia com o de outro, e essas dificuldades foram acontecendo. Aí nós construímos a Bíblia, que nós chamávamos inicialmente, dentro da ideia, de Bíblia, tipo um manual de orientação. Mas era um calhamaço, escrito no computador, nós dávamos para o cliente e pedia ele que replicasse aquilo para os gerentes, para as áreas afins. Isso também não acontecia porque não era uma coisa agradável de ler, de ver, de se identificar com o negócio, com o que nós queríamos. Aí eu pensei, já sei o que nós vamos fazer uma cartilha. Tem alguns livros, é uma área que tem pouca literatura, e tinha alguns livros, mas os livros, fomos procurar livros para ver assim, talvez a gente dando um livro, ele vai ler. Aí dávamos um livro, livro, do jeito que chegar, que a gente entregava, ficava ali na mesa dele, não saía dali, porque esse negócio também não está funcionando. Então, há um ano nós decidimos fazer a cartilha, que de uma forma alegre, sucinta, objetiva, com informações rápidas, onde ele pudesse se encontrar rapidamente e que ele lesse em 10 minutos, 15 minutos. É mais fácil de ler também, né? E mais fácil de ler. E foi aí que então nós fizemos a cartilha e não colocamos no mercado e fomos fazer laboratório. Vamos ver se esse negócio de cartilha funciona, se esse processo vai funcionar. E há um ano nós fizemos uma coisa internamente. Que está sendo lançada agora. Nós fizemos só com os nossos clientes. Só eles, nós falamos com eles, nós estaríamos fazendo laboratório, se eles se interessassem no negócio para nos ajudar a avaliar se aquilo ali ia dar certo. E foi o que deu certo. Hoje a gente percebe que, só concluindo, essa cartilha fica sobre a mesa deles, aí um jornalista liga, ou quando ele se sente numa situação enrolada, ele fala, vou lá pegar a cartilha. Ele mesmo pega a cartilha e vai ver se o que está acontecendo está na cartilha, e ele consegue identificar o dia a dia dele com a imprensa, com o jornalista na cartilha. É um guia, na verdade. É um guia, na verdade. Por onde começa um bom relacionamento com a imprensa? Essa é uma boa pergunta. Muita gente pensa que o bom relacionamento com a imprensa está em convidar o jornalista para um almoço, está em oferecer um jantar, mandar um presente. Acho que o bom relacionamento com a mídia é esse. Você iniciar um bom relacionamento com a mídia é ser profissional desde o início. E ser profissional começa você tendo alguém, um profissional, para fazer essa interface, fazer essa ligação entre você, entre a fonte e a imprensa. No caso daquelas pessoas ou empresas que desejam ter um relacionamento mais duradouro, mais de longo prazo,
Não é uma coisa imediatista. Aconteceu um problema, eu ligo para a imprensa. Isso é outra história. Mas para quem quer ter um relacionamento com a imprensa, quem quer formar imagem, quem quer ter credibilidade, então o negócio é ele começar com um profissional ou uma empresa. O que acontece muito no mercado também é muita empresa, como nós temos hoje muita escola de comunicação, contratar estagiários logo de início. Eu contrato um estagiário, ele faz isso. O que acontece com o estagiário? O estagiário não tem vivência, não tem experiência, não tem noção de negócio ainda. Então, ele às vezes fica perdido e na hora do aperto, ele não sabe se sair bem, tomar as decisões que precisa. Porque essa interface é uma interface técnica, é uma relação técnica. As empresas hoje estão aderindo ao marketing de relacionamento? Ele é essencial dentro de uma empresa? Ainda existe, eles fazem, mas não de uma forma planejada, não com o conceito de marketing de relacionamento ainda. Eles estão tentando fazer esse relacionamento, mas não sabem como começar, por onde, não fazem baseado em nada, sem ter uma visão de longo prazo. Porque marketing de relacionamento é longo prazo, não é curto prazo, não é promoção, sabe? É intimidade com o seu, no caso da assessoria de imprensa, é ter intimidade com o jornalista e com o leitor. Você passa a ter intimidade com o seu leitor, com o seu público, através da imprensa. E isso tem que ser dia a dia. É como a gente diz, é um pontinho a cada dia, é um passo a cada dia. É uma coisa a longo prazo. Longo prazo. Não tem retorno imediato, não. Isso é porque isso passa por credibilidade. E credibilidade você não compra, você conquista. Então, é um caso de conquista. Depois que você... Eu tenho até um lema na Ideias que a gente diz assim, ter uma boa imagem é difícil, manter mais ainda, perder é facílimo. Tem muita gente que acha que já chegou no topo, agora eu não preciso de mais assessor de imprensa, não, que eu já sou fonte. Aí, a primeira coisa que ele faz, eu não preciso mais de assessor de imprensa, porque o jornalista já me procura, a imprensa já sou fonte. Olha, quando ele perde essa interface, ele não consegue ver que por trás daquele jornalista que ele tem tanta estratégia, tem tanta coisa correndo por trás para que ele seja fonte mesmo, para que ele seja mantido como fonte na agenda do jornalista. Você acredita, Rita, que o mercado capixaba ele está em expansão para assessoria? As empresas estão buscando, acreditando na assessoria, estão enxergando assessorias de imprensa? Estão. O mercado está em expansão, o mercado está amadurecendo, o mercado está vendo que ele tem que fazer isso de uma forma profissional. E o mercado também está tomando consciência, quer dizer, principalmente as empresas capixabas, que que a assessoria de imprensa hoje é tão necessária quanto a propaganda, e que a propaganda não substitui a assessoria de imprensa e nem a assessoria de imprensa substitui a propaganda, porque eles confundem logo. Contratei assessoria de imprensa, agora não preciso mais da agência. Olha, é o maior erro, é o erro mais grave que uma empresa comete, é quando ele toma essa iniciativa. Porque um trabalho não substitui o outro. Os objetivos, a finalidade é a mesma, é agregar valores à imagem, é receita no final do mês, não adianta achar que a assessoria de imprensa não está linkada à questão financeira da empresa que está. Se ela vai ter uma boa imagem, se ela vai ter um bom recall, ela vai vender mais, ela vai fidelizar o cliente dela, afinal, ela vai ter credibilidade no mercado. Mas ela sozinha não faz nada. Como as agências de propaganda também estão tomando consciência de que elas precisam ter assessoria de imprensa como um parceiro. Então, isso é muito interessante. Você tocou num assunto interessante. Às vezes, as empresas têm a noção, acham que, pelo fato de estar anunciando em um veículo, obrigatoriamente tem que sair uma nota naquele veículo. Como é que vocês trabalham essa coisa diferenciada de marketing e assessoria de imprensa? A empresa, às vezes, não sabe separar, né? Primeira coisa, não é marketing, porque publicidade não é marketing. Marketing não é propaganda e marketing não é vendas. Marketing é uma coisa muito maior do que isso. Eu prefiro falar da relação assessoria de imprensa e propaganda. Eu digo o seguinte para o meu cliente: olha, você não me paga para sua notícia sair no jornal, porque esse espaço não é pago. O valor que se paga para sair no jornal é o valor que a sua informação vai ter. É a credibilidade que a gente alcança. O que você conta com o profissional que está realizando isso, é a sua empresa, se você tem uma boa informação. Porque
Porque se você tem uma boa informação, se você tem, o que o jornalista ele quer? Ele quer notícia. Se o que eu tenho, a matéria-prima dele do dia a dia é notícia. Se eu tenho um assunto, uma informação que é notícia, eu não preciso de agência, eu não preciso procurar o dono do veículo de comunicação, eu não preciso procurar o amigo lá de dentro, não preciso nada disso. Porque o que tem valor é a notícia, é a informação. Eu tenho uma boa informação, não preciso nada disso, porque o que vale é uma boa informação, sabe? O que vale é saber trabalhar essa informação. Às vezes a empresa tem uma boa informação, mas ela não sabe trabalhar isso. Essa informação, para ela chegar à mídia, para ela chegar à imprensa, ela também tem que saber ser trabalhada, não é de qualquer jeito, não, sabe? Aí eu tenho isso aqui, eu vendi isso aqui, eu comprei, estou fazendo investimento, mas se não for bem colocado, o tiro pode sair pela culatra. Você já, nesses 27 anos de carreira, você já teve do outro lado, você já teve recebendo release. Aham. Como é que você enxerga isso hoje? Você acredita que a assessoria de imprensa ela está com o objetivo de estar filtrando o que vai se tornar notícia ou não? Porque a empresa geralmente quer que tudo vire notícia. Isso. Como é que é? O que é fatal no release para ele não ser publicado? Quando você estava lá do outro lado da redação? Tem muita coisa que chega na redação, que você vê que tem cara de propaganda, que tem cara de coisa comercial, de vender, que é uma notícia que não tem o menor sentido, esse cara está forçando uma barra, tem muita coisa que é forçação de barra. Então, por isso que a gente tem que saber, quando botar um release na rua, botar um material na rua, realmente aquilo ali é informação que vale a pena. Então, eu digo para o meu cliente, ou qualquer assessoria, ela tem essa consciência de o seguinte, se eu não tenho uma boa informação, não adianta ir para a rua, não vai sair, eu vou perder meu tempo, não. E outra coisa, eu acabo queimando, a fonte acaba se queimando. Se eu ficar mandando release por mandar só para aquela ânsia, aquela ansiedade de ver a informação ser publicada, ele acaba se queimando. O jornalista começa a pegar aquele material e fala, mas esse cara só manda abobrinha, não manda nunca uma informação boa. Então, o dia que ele mandar uma informação boa, ele vai pensar que é abobrinha também e vai para cesto de lixo. Então, é preciso ter muito cuidado com esse filtro. Então, o importante não é estar na imprensa todos os dias, é saber que espaço eu vou ocupar, que informação eu estou passando, se essa informação está realmente, eu estou atendendo ao interesse do jornalista aqui, que é uma notícia, se essa notícia está agregando valor à minha empresa. Tudo passa pelo valor, pelo caráter da informação. E que se for um caráter comercial e publicitário, não vai. Não tem credibilidade. Não é que não tem credibilidade, tem, mas a gente já diz, jornalismo é notícia. Sabe? E propaganda não é notícia. Então, ele tem que buscar. Quantas vezes cliente meu me procura, você faz isso tão bem, você escreve tão bem. Sim, eu escrevo tão bem, mas texto jornalístico. Me pode escrever um texto publicitário? Eu não sei fazer. Eu tenho dificuldade, eu sei fazer notícia, eu sei fazer lead e sublead. Que é diferente. É difícil virar notícia? Não é fácil, não. Não é fácil porque para cada informação que você envia para a redação, no mínimo você tem 40 outras concorrendo com a sua. Quantas notícias, você mesmo como jornalista, outros jornalistas, quantas matérias eles fazem no dia a dia e no final do dia não é aproveitada. Da mesma maneira que a fonte fica frustrada porque ele deu entrevista, tudo e a matéria não saiu, o jornalista se frustra da mesma maneira. Ele produz uma matéria bonita, redondinha, ouviu todas as fontes, chega com a matéria pronta, trabalhou, às vezes trabalhou além do horário dele, e no dia seguinte, o repórter, ele abre o jornal, cadê minha matéria? Não saiu. E não vai sair nunca mais, porque a notícia é perecível, sabe? Ainda mais agora com a internet, sabe? Com tudo isso, acabou, a notícia é perecível. A notícia que eu fiz hoje, às vezes amanhã não tem mais valor nenhum. Aí dá um desânimo no jornal. Poxa, será que eu não fiz um bom trabalho? Aí o próprio jornalista começa, será que eu não escrevi direito? Eu não apurei direito? Eu não fiz um bom trabalho? Não é isso. Porque o que define o que uma matéria vai sair no jornal ou não é só se o jornalista fez um bom trabalho, se ele apurou bem a matéria. Continuo dizendo, é o valor da informação. O que define o que uma notícia vai sair no jornal não é tanto o editor, o diretor do jornal, o repórter. Você tem uma escala de prioridades. E o que define mesmo é o valor da informação para o leitor, para o telespectador. O ineditismo. E o ineditismo, a novidade, sabe? É tudo isso que define que vai para o ar,
ou vai para as páginas de jornais. Na sua cartilha, você tem um capítulo que fala imprensado, como ter uma boa convivência com a imprensa. Aí você fala que não deve ser abusado do pré-release, não misturar jornalismo com publicidade, nunca peça a cabeça de um jornalista, não minta, não evite a imprensa. Por que isso tudo? Nesses anos, você reparou que às vezes a empresa não tem a matéria publicada, ela quer chegar no dono e pedir a cabeça do jornalista. Não estou dizendo que isso hoje seja comum, não. Já foi mais comum isso. A primeira coisa que a gente diz assim, ó, antes de você passar uma informação, pensa no telespectador, pensa no leitor que você está levando essa informação, sabe? Quando a gente diz, pense no seu público, você quer falar essa informação, no caso de empresa, aí eu quero atingir, essa informação é para um público X. Então, então, se é um público X, então, se determinado público, eu vou usar um espaço de economia, vou usar um veículo mais voltado para a economia, ou se é uma coisa mais de varejo, eu vou buscar um veículo mais de varejo. Aí que a gente começa a avaliar a importância da informação, até para o veículo que eu vou usar. Criar canais com a imprensa. Você tem que estabelecer um relacionamento com a imprensa. Como é que você vai criar esses canais? Cada empresa é uma empresa, cada caso é um caso. Criar canais significa, se você não mentir nunca para o jornalista, porque da mesma maneira que eu envio informação, tem a hora que o jornalista procura o cliente. Então, na hora que ele te procurar, atenda o jornalista, sabe? Seja sincero com ele, seja transparente, seja profissional com ele, mesmo que não é vergonha nenhuma você dizer que não sabe uma resposta. Sabe, hoje eu não sei te responder essa pergunta, mas eu te prometo que amanhã, ou marca um prazo, marca uma data, marca uma hora, eu te devolvo, eu te ligo, te retornando com a resposta. Não tem vergonha nenhuma em dizer que não sabe. Ou, às vezes, é uma informação estratégica da empresa. Não tem importância nenhuma ele dizer assim, ó, essa informação eu não posso divulgar agora, faz parte de um planejamento estratégico, um plano estratégico da minha empresa. Não é o momento. Eu gostaria de te pedir que você me desse um tempo, no momento certo, de eu poder divulgar essa informação. Você vai ser o primeiro a ser informado. É uma maneira dele criar canais de convivência com a imprensa. Porque o que a imprensa busca é isso. É transparência, sinceridade, objetividade, atendimento. Quantas vezes o jornalista liga 2, 3 vezes para o cara, o cara não responde. Responde porque ainda tem, do lado de cá, ainda tem muito medo de falar com o jornalista. O que ele vai me perguntar? O que ele vai fazer? O jornalista é gente como todo mundo. Ele pergunta porque o dever dele é perguntar. Mas a gente tem até uma pergunta que diz assim, que como responder a perguntas inconvenientes. A gente diz que não existe pergunta inconveniente, porque o dever e a obrigação do jornalista é de perguntar. E quanto mais, e uma coisa que eu digo também, quanto mais o jornalista perguntar, quanto mais ele se interessar pelo assunto, em nível de detalhes, procure responder, porque com certeza a matéria não vai sair errada. Porque quanto mais informação o cliente der, quanto mais objetivo ele for, quanto ele menos usar termos técnicos, quanto ele menos ficar rebuscando, mais correta vai ser a informação. Ele tem que saber que quando ele está falando com um jornalista, ele não está falando com um técnico, ele está falando com alguém que não conhece o negócio dele, que não conhece o produto dele, com certeza, ou o serviço. Então ele tem que se procurar ser claro, ser objetivo e procurar ver se o jornalista está entendendo a informação dele. Se não tiver, fala assim, ó, se você não entendeu, ó, coloque-se à disposição dele, ó, qualquer dúvida, você pode me ligar, meu telefone é esse, a tantas horas você me acha em tal lugar. Ser cortês com a imprensa não significa que você está paparicando, que você está transformando ele num deus, não. Significa que você quer ter com ele um relacionamento profissional. E significa que a chance da sua matéria sair correta é muito maior. Porque se você ficar falando mais ou menos, com pressa em atender direito, a chance da sua matéria sair errada tem a mesma proporção. Como um entrevistado deve se preparar para falar com um jornalista? Bom, a primeira coisa que a gente diz, ele deve ter sempre à mão um briefing, quer dizer, tem um resumo, um histórico, ou alguma coisa, da empresa dele, de produto ou de serviço. Vamos imaginar que ele esteja numa época que ele está fazendo um lançamento. Ele deve procurar ter à mão todas as informações necessárias para aquele assunto. Vamos imaginar que seja um assunto do momento. Caso não seja isso, caso seja uma informação inesperada,
ele pode, volto a dizer aquela coisa lá atrás, ele pode pedir um tempo ao jornalista e pedir o assessor de imprensa dele ou o setor dele que busque aquelas informações porque ele está precisando para dar uma resposta ao jornalista. Uma outra coisa, ele não deve nunca pedir ao jornalista para ler o que o jornalista escreveu. Acontece, né? Muito. Ainda mais quando são matérias, às vezes, mais técnicas, áreas de economia, que são coisas mais delicadas, às vezes assuntos mais... Aí é muito comum o jornalista ouvir da fonte assim, na hora que você terminar, você não quer ler para mim, para ver se ficou alguma dúvida? Não faça isso nunca. Se você foi claro, objetivo, falou corretamente, não usou termos técnicos, foi transparente com o jornalista, você viu que na entrevista ele entendeu, ele vai escrever certo. Confia no jornalista, porque se você teve esse relacionamento com ele, com certeza, se ele tiver alguma dúvida, ele vai te retornar a ligação. Na cartilha, você dá uma entrevista, uma dica muito curiosa, muito engraçada, que o entrevistado ele vai estar medindo o que ele está falando à medida que o jornalista está escrevendo. Isso realmente funciona? Funciona. Olha, é muito comum. Você quer ver, quando tem entrevistado que fala muito. Ai, mas ele fala, e o que ele fala não está interessando mais, e o jornalista está ficando cansado, e o jornalista às vezes não consegue se desligar da entrevista. Então a gente pede ao nosso cliente assim, meça o interesse pela sua informação, pelo grau de anotação que o jornalista está fazendo. Se ele parou de anotar, você começa a pensar, já estou falando demais, já estou falando coisas que não tem necessidade, já estou abusando da paciência. Então, faça uma reflexão, procure observar na hora que ele está escrevendo. Tem jornalista que não anota nada, anota palavras-chave, sabe? Já tem o outro lado, tem a fonte que fica para o jornalista. Mas você não está anotando nada do que eu estou falando. Porque o jornalista, ele desenvolve uma técnica que não é de anotar tudo o que a pessoa está falando. Às vezes ele anota frases que são chaves, palavras-chave, números. Isso é o reflexo condicionado também. Então, não é porque ele não está anotando nada também que ele não tem interesse. Também não peço aos jornalistas, você não está anotando nada, você não está escrevendo nada do que eu estou falando. Outra coisa, é muito costume a fonte dizer assim, escreve aí o que eu estou falando, anota aí. Aí vai ditando, olha, você mata o jornalista quando o cara começa, anota aí, escreve, vírgula, ponto. Olha, aquilo a gente fica para morrer. E a gente respeita a fonte, acaba fazendo o que ele está falando, mas a entrevista acaba 2 minutos depois, porque o jornalista não aguenta. Ele quer a resposta, não quer ninguém dizendo para ele como fazer o texto. É difícil uma empresa ganhar a confiança de um jornalista? Se ele seguir mais ou menos isso que eu estou falando e fazendo outras situações, não. O que o jornalista quer é lidar com a verdade, lidar com o fato, lidar com a informação. Não, se ele for seguir o passo a passo, por exemplo, da cartilha aqui, é tranquilo, é fácil, não é difícil não. O jornalista, volto a dizer, o que o jornalista quer é informação, ele quer ser atendido, ele quer ser respeitado como profissional, sabe? Ele quer ser visto como um médico. Eu vou ao médico, quando eu vou ao médico, vou ao médico, o médico me dá uma receita, eu não faço o que o médico diz. Ele tem um assessor de imprensa, o jornalista pergunta, e eu digo corretamente, está tudo certo. Não é difícil, não. Nesses 27 anos de carreira, você tem 11 que trabalham com assessoria, correto? Correto. Hoje em dia, existem muitos alunos que saem da faculdade já querendo ser assessor de imprensa. Como é que foi esse processo seu, até mesmo para você estar dando uma dica para as pessoas que estão em casa, para os estudantes que estão em casa, que querem entrar na assessoria? Eu vou ser muito sincera, eu estou numa faculdade de comunicação, a qual eu escolhi também para que a minha filha viesse fazer o curso de comunicação. Tenho uma filha cursando comunicação aqui. Mas o menino sai da faculdade de comunicação, se ele entrou na faculdade, ele deve procurar logo um jeito de fazer um estágio, começar a fazer um estágio, fazer cursos paralelos, cursos que não tenha nada a ver com jornalismo, cursos voltado para gerência, voltado para administração, voltado para gestão, para que ele possa ser um bom assessor de imprensa. Porque ele tem que entender de administração, ele tem que entender de business to business, ele tem que entender de negócios,
Porque nunca ele vai ser um bom assessor de imprensa se ele não entender essas coisas também. Porque a assessoria de imprensa, ela é uma ferramenta estratégica dentro da empresa. Ela não é notícia por notícia. Então, ela vai lidar com a instituição ou com a empresa. Hoje você diz assim, que até as ONGs têm administração, têm marketing. Então, nada mais se faz sem marketing. A assessoria de imprensa é um item do marketing. Então, a primeira coisa, ele tem que, durante o curso, estar fazendo esses outros cursos que não são de comunicação, mas que vão agregar valores a eles, porque os cursos de comunicação não têm essas matérias, não têm essa visão de administração empresarial. E ele, se ele tem vontade de, eu quero ser assessor de imprensa, eu quero ser assessor de comunicação, procure antes trabalhar numa assessoria de comunicação. Não vá ser assessor de imprensa, não vá ser assessor de comunicação sem antes ter tido a experiência de trabalhar lado a lado com um profissional, porque o dia a dia é muito diferente do dia a dia acadêmico. O dia a dia na empresa, o dia a dia lá fora, ele é muito diferente do dia a dia acadêmico, do que você aprende aqui dentro da teoria. A teoria é muito importante, o que se aprende aqui. A FAESA, na minha opinião, tem um trabalho muito grande junto com a comunidade, junto com um empresário. Por várias vezes eu fui procurada pela FAESA como fonte formadora de opinião para formar o curso de comunicação da FAESA. Então, a FAESA foi ao mercado ouvir o que o mercado estava querendo para montar os seus currículos. Mas ainda é pouco. Então, o jornalista, esse menino que sai daqui vai passar por uma assessoria, porque você vai aprender a fazer planejamento estratégico em assessoria de imprensa. Assessoria de imprensa não é, você tem uma notícia aí, eu vou divulgar. Não é só isso, não. Ele vai aprender a trabalhar a notícia estrategicamente, a informação. Qual o segredo de uma boa assessoria de imprensa? Profissionalismo. Estrutura. Profissional que está à frente. Comprometimento com o negócio do cliente. A gente tem que estar comprometido com o negócio. Você tem que sentir que você é dono do negócio também. Muito isso, sabe? Sentir que você é dono, que você quer o resultado como se fosse para você. Tem que ser isso. Você tem que ter, é uma coisa de paixão, sabe? Não é distância, não. Não pode ser um relacionamento frio, não. Então, é muito por aí. Rita, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no Mídia. O Mídia de hoje contou com a participação de Rita Tristão, que está acabando de lançar no mercado uma cartilha de como virar notícia. Eu te encontro semana que vem aqui na nossa TV FAESA.